Em maio de 1945, o Reich alemão deixou de existir. As ruínas de Berlim marcaram o colapso total de um regime que havia prometido 1000 anos de poder e mal sobreviveu 12. Com a derrota, os exércitos aliados tomaram o controle absoluto e os líderes nazistas enfrentaram julgamentos, execuções ou o suicídio. Mas não foram os únicos. As mulheres que haviam vivido no próprio centro do poder ficaram presas na queda, sem proteção, sem privilégios e sob o olhar de um mundo decidido a destruir todo o traço do nazismo. Seu destino tornou-se incerto e sombrio. Não eram soldados nem generais, mas estavam ligadas ao coração do regime e pagaram um preço inevitável. O que aconteceu com elas quando as bandeiras do Reich caíram? Como enfrentaram a derrota mais absoluta? O que significou ser esposa de um líder nazista no final da guerra? A última noiva, Eva Braun, nas ruínas do Reich. Eva Anna Paula Braun nasceu na cidade de Munique em fevereiro de 1912. O pai dela, Friedrich Braun, trabalhava como professor em uma escola de comércio, enquanto a mãe dela, Franziska Kronberger, se dedicava às tarefas domésticas. A família pertencia à classe média católica alemã e transmitia às filhas um ambiente de disciplina e valores tradicionais. A infância de Eva se desenvolveu nesse quadro, sob normas rígidas que moldaram seus primeiros anos. A educação formal começou em um convento de freiras franciscanas e posteriormente continuou em uma escola secundária. Lá, ela se inclinou mais para os interesses práticos e estéticos do que para a vida acadêmica. A moda, a natação e a ginástica ocuparam sua atenção durante a juventude. Aos 17 anos, decidiu abandonar os estudos e buscar emprego, decisão que a levaria a se integrar em um ambiente que mudaria o rumo de sua vida. Em 1929, ingressou no estúdio de fotografia de Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial do Partido Nacional Socialista. Aquele espaço funcionava como ponto de encontro para figuras do círculo político de Hitler. Eva começou como assistente de laboratório, revelando imagens e atendendo ao público. Nesse ambiente conheceu Adolf Hitler, então um dirigente em ascensão que já utilizava as imagens de Hoffmann como ferramenta de propaganda. Apresentada simplesmente como Senhorita Eva, atraiu a atenção de Hitler, que buscou ocasiões para conversar com ela e começou a enviar-lhe pequenos presentes. O relacionamento desenvolveu-se lentamente em um contexto de absoluta reserva. Hitler cultivava uma imagem pública de líder completamente dedicado à Alemanha e considerava que uma vida privada exposta poderia diminuir a força dessa construção. Eva, ainda adolescente, ingressou assim em um círculo íntimo do qual não faziam parte as multidões que o seguiam em comícios. A partir de então, sua vida transcorreu sob a sombra dessa dupla condição, presença próxima e figura ausente no público. A tensão dessa situação se manifestou em várias ocasiões. Em 1932, tentou suicidar-se com a arma de seu pai. Sobreviveu e foi atendida imediatamente. 3 anos mais tarde voltou a tentar, desta vez ingerindo soníferos. Também se recuperou, mas os episódios fizeram com que Hitler a mantivesse mais próxima e lhe garantisse comodidades materiais. A partir da segunda metade da década, Eva se tornou visitante habitual do Berghof, a residência privada de Hitler em Obersalzberg. Lá vivia entre passeios, reuniões sociais, cuidados de animais e uma constante afeição por registrar em fotografia e cinema doméstico cenas da vida privada do Führer. Durante a guerra, Eva permaneceu em um papel secundário, quase sempre instalada no Berghof ou em Munique. O contato com Hitler se limitava aos espaços de descanso, longe da esfera política. A correspondência que manteve com sua família e amizades mostra que se sentia frequentemente relegada, embora desfrutasse de um estilo de vida privilegiado. Tinha acesso a vestidos, joias, viagens e residências exclusivas, mas carecia de protagonismo político. Seu lugar continuava sendo o de acompanhante na intimidade, sem influência nas decisões estratégicas do regime. Nos meses finais da guerra, tomou uma decisão irrevogável: permanecer em Berlim junto a Hitler. Quando a capital estava já cercada pelo Exército Vermelho, mudou-se para o bunker da chancelaria no final de abril de 1945. Expressou que não desejava sobreviver à derrota e que seu destino estava unido ao de Hitler. O bunker,
localizado sob o jardim da chancelaria do Reich, consistia em um complexo subterrâneo com quartos estreitos, corredores comunicados e escritórios improvisados. Nesse espaço conviviam secretários, militares de confiança e pessoal de serviço. Eva Braun compartilhava seus dias com os filhos de Joseph e Magda Goebbels e mantinha uma rotina marcada pela espera e pela incerteza. No dia 29 de abril, quando a situação militar já era irreversível, Hitler contraiu matrimônio com Eva Braun em uma breve cerimônia civil realizada no próprio bunker. As testemunhas foram Joseph Goebbels e Martin Bormann. Após a assinatura do documento, ofereceram aos presentes uma modesta recepção com champanhe e doces. No dia seguinte, no dia 30 de abril, ambos decidiram pôr fim às suas vidas. À tarde, retiraram-se para o escritório privado de Hitler. Eva ingeriu cianureto enquanto Hitler utilizava sua arma de fogo. Seguindo as instruções anteriores, o pessoal envolveu os corpos em cobertores e os transportou até o jardim da chancelaria. Lá, eles os borrifaram com gasolina e incendiaram-nos, com o objetivo de impedir que caíssem em mãos soviéticas. Quando o Exército Vermelho ocupou o lugar, encontrou os restos calcinados e os transportou em segredo para instalações sob controle soviético. Segundo relatórios posteriores, os fragmentos foram enterrados, exumados em várias ocasiões e, finalmente, destruídos em 1970 por ordem da KGB. A morte de Eva Braun encerrou uma relação mantida na sombra durante mais de 15 anos. Nunca teve um papel político, mas seu nome ficou vinculado a Hitler pela decisão de permanecer ao lado dele até o fim. Seu destino se entrelaçou com o de sua irmã mais nova, Gretel Braun, que havia se casado em 1944 com o oficial das SS Hermann Fegelein. Fegelein foi preso nos últimos dias de abril de 1945, acusado de deserção e executado por ordem direta de Hitler. Gretel, grávida, deu à luz a uma filha poucos dias após a morte de sua irmã. No pós-guerra, Gretel enfrentou interrogatórios dos aliados e viveu sob o peso do sobrenome. Em 1954, contraiu um novo matrimônio na República Federal da Alemanha. Sua filha, Eva Bárbara, terminou sua vida em 1971 após um suicídio motivado pela morte de seu parceiro em um acidente. Com isso, fechou-se outro ramo da família Braun, marcada pelos vínculos com o regime nacional-socialista e suas consequências prolongadas no tempo. A mãe sombria, Magda Goebbels, e os filhos sem futuro. Johanna Maria Magdalena Ritschl nasceu em Berlim em novembro de 1901. Era filha de Oskar Ritschl, engenheiro de formação modesta, e de August Behrendt. Após a separação de seus pais, sua mãe contraiu matrimônio com um comerciante judeu chamado Richard Friedlander. Esse novo lar permitiu-lhe crescer em um ambiente social diverso, no qual Magda se moveu com naturalidade durante a infância. Estudou em colégios privados de Bruxelas e, ao término da Grande Guerra, regressou à Alemanha. Tinha adquirido fluência em vários idiomas e cultivado uma presença refinada, o que lhe permitiu aceder a espaços da alta burguesia. Em 1921, contraiu matrimônio com Günther Quandt, industrial prussiano com fortuna consolidada na indústria têxtil e armamentista. Quandt, 2 décadas mais velho que ela, já ocupava um lugar de destaque na economia alemã. A união foi celebrada em Bad Godesberg e situou Magda em um ambiente de luxuosas residências em Berlim e vilas de descanso no norte do país. No ano seguinte, nasceu seu filho Harald. O casamento se deteriorou logo. A diferença de idade e o caráter rígido do empresário precipitaram a separação, que se formalizou em 1929. Magda obteve um apartamento em Berlim e uma quantia significativa, enquanto Harald permaneceu sob a tutela de seu pai, embora continuasse a visitar sua mãe. Nesse mesmo ano, conheceu Joseph Goebbels em um comício do Partido Nacional Socialista. Goebbels, chefe de propaganda em Berlim, destacou-se por sua oratória e pela construção de um aparato propagandístico eficaz. Através de Heinrich Hoffmann, Magda foi apresentada ao círculo mais próximo de Hitler e começou a participar em atividades do partido. A relação com Goebbels avançou rapidamente. Em 1930 iniciaram a convivência e no ano seguinte casaram-se com Adolf Hitler como principal testemunha. Esse vínculo a converteu na esposa do futuro ministro da propaganda e lhe deu um lugar central na elite política.
O contato com Hitler tornou-se próximo. Magda mantinha longas conversas com ele e o considerava uma figura paternal, enquanto Goebbels mostrava ciúmes dessa atenção especial. Durante os anos do Terceiro Reich, Magda Goebbels foi apresentada como a encarnação do ideal feminino nazista. Mãe de família numerosa, esposa dedicada e presença distinta em atos oficiais, aparecia em fotografias familiares que circulavam como propaganda do modelo ariano. Com Joseph, teve 6 filhos: Helga, Hildegard, Helmut, Houdine, Hedwig e Heidrun. Em cada imagem, as crianças apareciam vestidas com esmero e projetadas como símbolo da juventude alemã. Ao contrário de Eva Braun, cuja existência permanecia na penumbra, Magda se mostrava em público e desempenhava um papel visível como referência social. Em abril de 1945, quando o Exército Vermelho avançava sobre Berlim, Joseph e Magda transferiram seus filhos para o Führerbunker, sob a chancelaria do Reich. A entrada ocorreu em meados do mês. As crianças foram instaladas em um quarto do nível inferior com camas alinhadas. No abrigo conviviam militares, secretárias, médicos e pessoal de serviço, todos conscientes de que a derrota era iminente. Magda mantinha as crianças arrumadas, organizava jogos para distraí-las e tentava conservar uma rotina doméstica em meio ao confinamento. No dia 30 de abril, após o suicídio de Hitler e Eva Braun, a situação no bunker mudou. Joseph e Magda expressaram sua decisão de não sobreviver ao colapso e de incluir seus filhos nela. No dia 1º de maio, um jantar foi organizado com a participação das crianças, seus pais e parte do pessoal. Não houve indícios para os menores sobre o que aconteceria depois. Naquela mesma noite, segundo o testemunho do dentista das SS Helmut Kunz, as crianças receberam injeções de morfina para dormir. Uma vez inconscientes, o médico Ludwig Stumpfegger introduziu cápsulas de cianeto em suas bocas e as esmagou. Os 6 corpos ficaram alinhados em suas camas. No dia seguinte, no 2 de maio, Joseph e Magda abandonaram o interior do refúgio, ingeriram cápsulas de cianeto e morreram no jardim da chancelaria. O corpo de Goebbels foi finalizado com um disparo. Ambos os cadáveres foram regados com gasolina e incendiados, embora as chamas não tenham conseguido destruí-los completamente. Tropas soviéticas encontraram posteriormente os restos, junto com os corpos de outros dirigentes nazistas. Antes de morrer, Magda tinha escrito várias cartas. Uma delas estava dirigida a seu filho Harald, prisioneiro de guerra naquele momento. Nela afirmava sua decisão de morrer junto a seus filhos e expressava lealdade absoluta a Hitler. Outras notas redigidas no bunker foram recolhidas por oficiais soviéticos e levadas para Moscou. Nelas argumentava que seus filhos não deveriam crescer em um mundo posterior ao nacionalsocialismo. Sua decisão causou comoção até mesmo entre os presentes no bunker. Alguns sugeriram que as crianças podiam ser evacuadas ou entregues a familiares. Magda recusou-se, insistindo que a morte era preferível à derrota. Os corpos das crianças foram encontrados por soldados soviéticos e as autópsias confirmaram a ingestão de cianeto. Seus restos, junto com os de seus pais, foram transferidos em segredo para instalações soviéticas. Harald Quandt sobreviveu à guerra como prisioneiro aliado. Após sua libertação, herdou parte da fortuna da família Quandt e tornou-se um empresário destacado na Alemanha do pós-guerra. Nunca falou publicamente sobre as cartas recebidas nem sobre a morte de seus meios-irmãos, mantendo silêncio sobre o episódio que marcou sua mãe e o círculo íntimo de Hitler nos últimos dias do Reich. Privilégios quebrados, Gerda Bormann, entre fuga e morte. A família Buch respirava nacionalsocialismo muito antes de o movimento alcançar o poder. Walter Buch tinha sido um dos primeiros militantes do partido e chegaria a ocupar o cargo de juiz supremo do Tribunal de Honra do NSDAP. Sua filha Gerda cresceu em 1909 em Constance, rodeada de símbolos, discursos e reuniões políticas que marcariam sua adesão precoce ao ideário nazista. Durante a década de 1920, a jovem Gerda conheceu Martin Bormann, um homem 6 anos mais velho que tentava abrir caminho nas fileiras do partido. Bormann ingressou no NSDAP em 1927 e se vinculou imediatamente com as SA, a organização paramilitar que garantia o controle das ruas. Foi nessas reuniões que fez amizade com Walter Buch e conheceu Gerda.
O relacionamento se intensificou rapidamente e em 1929 se casaram. O poder transformou radicalmente a vida do casal Bormann. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Martin foi nomeado chefe de gabinete de Rudolf Hess, vice-führer do Reich. A verdadeira oportunidade chegou em 1941, quando Hess voou para a Escócia e perdeu toda a relevância política. Bormann ocupou seu lugar como secretário pessoal de Hitler, tornando-se o homem que controlava o acesso ao Führer. A partir dessa posição, filtrava decisões, distribuía favores e castigava desobediências. Gerda, como esposa do homem mais próximo de Hitler, passou a fazer parte da elite do Reich. A vida dos Bormann transcorria em mansões confiscadas, com serviço doméstico à sua disposição e recursos materiais obtidos graças ao controle de Martin sobre bens confiscados de judeus e opositores. Gerda compartilhava este estilo de vida com naturalidade, administrando as casas familiares e organizando a vida social. Entre 1930 e 1943 deu à luz a 10 filhos: Adolf Martin, Irmgard, Heinrich, Eva, Gerda, Fritz, Volker, Udo, Elo e Rudolf. A criação foi marcada pelo doutrinamento. Gerda transmitia aos seus filhos a ideologia do regime, incentivando o culto a Hitler e a obediência absoluta. A família era visitada frequentemente por altos hierarcas, e as crianças eram vistas como exemplo da família nacional-socialista numerosa. Testemunhos posteriores de alguns deles descreveram a educação recebida como rígida e dominada por referências políticas, em contraste com a vida de privilégios materiais que desfrutavam. Com a queda do Reich na primavera de 1945, a posição de Gerda mudou de maneira abrupta. Enquanto os soviéticos cercavam Berlim, Bormann organizou a dispersão de sua família. 5 dos filhos foram confiados a ele, enquanto Gerda escapou com os outros 4, fingindo ser diretora de um lar infantil. Sob identidades falsas, viajaram em um ônibus escolar com destino ao Tirol do Sul, na Itália. A intenção era chegar a uma zona de refúgio onde ainda havia certa presença nazista e, a partir dali, reorganizar seu futuro. Martin Bormann, em paralelo, tentou fugir de Berlim com outros hierarcas na madrugada de 2 de maio de 1945. Foi visto pela última vez nas proximidades da estação de Lehrter, após tentar atravessar as linhas soviéticas. Durante anos, seu destino foi um mistério. Em 1972, foram encontrados restos humanos nesse setor de Berlim que foram identificados como seus, confirmando que havia morrido em 1945, provavelmente por suicídio com cianeto. Gerda se instalou em uma pequena localidade perto de Bolzano. Ali encontrou proteção temporária graças a contatos do partido que garantiram um lugar onde esconder documentos e pertences. No entanto, já apresentava sintomas graves de uma doença que vinha se desenvolvendo há bastante tempo. Sua cunhada, Elisabeth Bormann, deixou testemunho de que Gerda sofria intensas dores abdominais que não cessavam. Ao ser examinada por um médico local, foi-lhe diagnosticado câncer de ovários em fase avançada. O avanço da doença coincidiu com a sua captura. Serviços de inteligência britânicos identificaram o seu paradeiro e a interrogaram em 1945. Temendo ser transferida para um campo de prisioneiros, Gerda demonstrou pânico, embora finalmente lhe tenha sido permitido receber atenção médica. Foi operada em um hospital militar em Merano, sem sucesso. Consciente da iminência de sua morte, solicitou assistência religiosa e converteu-se formalmente ao catolicismo, uma decisão que surpreendeu mesmo a sua família pela rapidez com que abandonou suas convicções anteriores. Gerda morreu no dia 23 de março de 1946, com apenas 36 anos. O seu fim foi discreto e passou despercebido em comparação com o destino de outros membros da elite nazista. Os seus restos foram enterrados no Tirol. O destino dos 10 filhos dos Bormann ficou marcado pelo sobrenome. Alguns foram entregues a famílias adotivas após a guerra. Outros cresceram em instituições de caridade. Adolf Martin, o primogênito, tornou-se sacerdote católico na década de 60 e trabalhou em projetos de reconciliação. Volker, outro dos filhos, morreu jovem em circunstâncias trágicas. Eva e Gerda se mudaram para a Baviera e viveram sob novos sobrenomes.
O sobrenome Bormann foi no pós-guerra sinônimo de repressão, corrupção e clandestinidade, o que dificultou a reintegração de seus descendentes. A fiel enfermeira, Margaret Himmler, sob o peso do carrasco. Uma viagem de trem entre Munique e Berlim em 1922 marcou o início do vínculo entre Margarete Boden e Heinrich Himmler. Ela tinha formação como enfermeira, provinha de uma família abastada de Poznan com propriedades agrícolas e era mais velha que o jovem estudante que apenas começava a se aproximar do Partido Nacional Socialista. Durante o trajeto, conversaram sobre disciplina, serviço e patriotismo, valores que os uniram desde o início. Margarete havia prestado serviço em hospitais de campanha durante a Primeira Guerra Mundial. Lá conheceu o rigor militar e o ambiente nacionalista que impregnava o Reich. Após o conflito, continuou exercendo como enfermeira e se vinculou com atividades de beneficência. Himmler, com seu caráter meticuloso e sua idealização da vida rural alemã, encontrou nela uma companheira disposta a compartilhar essa visão. O casamento foi celebrado em julho de 1928. Como presente, receberam um terreno agrícola em Waldrudering, perto de Munique, onde planejaram viver como agricultores. Para Himmler, o modelo camponês era exemplo de pureza racial e de ordem social. Margarete apoiou essa aspiração e se envolveu na administração da fazenda. No entanto, as dificuldades econômicas e a ascensão política de Himmler desviaram logo a vida do casamento para outros caminhos. Em 1929, Himmler foi nomeado chefe da SS. A partir de então, a posição de Margarete mudou radicalmente. Ela se integrou na elite social do regime, participando em atos de beneficência, visitas hospitalares e cerimônias organizadas por associações femininas do partido. Como voluntária da Cruz Vermelha Alemã, reforçou a imagem de esposa disciplinada e comprometida com a comunidade. Nesse mesmo ano, nasceu a sua filha Gudrun. Desde a infância, foi apresentada em círculos oficiais como exemplo da juventude ariana. Fotografias familiares a mostravam junto ao seu pai em atos públicos, vestida com trajes tradicionais bávaros ou uniformes infantis. Era conhecida como a filha do Reichsführer SS e tornou-se uma figura reconhecível no entorno do poder. Margarete supervisionava a sua educação com rigor e transmitia o ideário nacional socialista na vida familiar. O lar dos Himmler combinava privilégios com estrita disciplina. Margarete organizava a vida doméstica, mantinha relações com outras esposas de dirigentes e atuava como anfitriã em reuniões sociais. Sua presença não alcançou a projeção pública de mulheres como Magda Goebbels, mas era conhecida no âmbito das SS por sua participação em obras de beneficência. A estabilidade se quebrou com a vida dupla de Himmler. Desde 1936, mantinha um relacionamento com sua secretária Hedwig Potthast, com quem teve 2 filhos. Margarete conheceu a situação em 1941. Embora causasse tensões, não resultou em separação. Ela aceitou continuar como esposa oficial, enquanto seu marido dividia seu tempo entre ambas as famílias. A guerra intensificou essa dinâmica. Himmler consolidou-se como um dos homens mais poderosos do regime, à frente das SS, da Gestapo e do sistema de campos de concentração. Margarete, em paralelo, dedicava-se a visitas hospitalares, envios de ajuda a soldados e atos de propaganda que mostravam a solidariedade feminina com a frente. Seu papel permanecia dentro do marco do aparelho social, sem acesso às decisões políticas. Nos últimos meses do conflito, Himmler tentou contatos secretos com britânicos e americanos para negociar uma rendição parcial, o que significou uma traição direta a Hitler. Após o fracasso dessas negociações, tentou fugir disfarçado de soldado raso sob um nome falso. Foi detido pelos britânicos em maio de 1945 e, durante a revista, conseguiu ingerir uma cápsula de cianeto oculta, morrendo imediatamente. Margarete estava então no sul da Alemanha junto com Gudrun. Ambas foram detidas por tropas americanas no Tirol italiano. No casaco de Margarete foi encontrada uma cápsula de cianeto costurada, o que indicava que também estava preparada para se suicidar. Mãe e filha foram transferidas primeiro para Verona, depois para Roma e finalmente para a Alemanha. Durante os interrogatórios, Margarete insistiu que não participava em política e que ignorava as atividades das SS. Alegou que apenas tinha sido mãe e enfermeira, sem acesso a informações sensíveis.
Os relatórios de inteligência aliados apontavam, no entanto, que mantinha contato frequente com outras esposas de hierarcas e que conhecia de perto os privilégios do regime. Internada junto com sua filha em Augsburgo até 1946, enfrentou processos de desnazificação. Inicialmente foi classificada como ofensora principal por sua posição e benefícios recebidos, embora após apelações sua categoria tenha sido reduzida a beneficiária do nacionalsocialismo. Perdeu sua pensão, seu direito a voto e foi condenada a trabalhos forçados breves. Na pós-guerra viveu em relativo anonimato. Mudou-se para Rippen, perto de Bielefeld, onde residiu com sua irmã Lídia. Evitou entrevistas e não deixou memórias. Documentos oficiais registram tentativas reiteradas de recuperar bens confiscados, sem resultados. Morreu em agosto de 1967, aos 74 anos. Não deixou testemunho público sobre os crimes do regime, nem sobre a figura de seu marido, mantendo até o fim um silêncio que refletiu a distância entre a vida privada e a magnitude histórica dos fatos. Lealdade cega, Ilse Hess, acorrentada ao destino de seu marido. Os círculos culturais de Munique, na década posterior à derrota de 1918, reuniam veteranos de guerra, estudantes e nacionalistas em busca de respostas ao colapso do Império Alemão. Foi nesse ambiente que Ilse Proll conheceu Rudolf Hess por volta de 1920. Ela tinha chegado à cidade para continuar estudos em filologia e literatura alemã. Ele, um veterano condecorado, retornava da frente com feridas visíveis e com o peso da experiência bélica. O encontro ocorreu em reuniões onde se debatiam temas literários, filosóficos e políticos. Ambos compartilhavam admiração por poetas românticos como Hölderlin e por compositores como Wagner, além de um interesse comum pelo destino da Alemanha após o Tratado de Versalhes. Ilse provinha de uma família abastada de Hannover, com tradição acadêmica materna e recursos provenientes da indústria têxtil paterna. A afinidade intelectual rapidamente se transformou em compromisso pessoal e político quando ambos se aproximaram do movimento nacional socialista. A relação se consolidou com a entrada de Hess no círculo íntimo de Hitler, primeiro como assistente e mais tarde como tenente. Em 1927, Ilse e Rudolf casaram-se em Munique. Desde então, ela assumiu um papel ativo em tarefas do partido, desde a propaganda de rua até a beneficência organizada pelas associações femininas. Embora não tenha ocupado um cargo político, foi reconhecida como militante fiel ao regime e como apoio constante de seu marido. Ilse participou na etapa de formação do movimento, distribuindo panfletos, colocando cartazes e colaborando na edição do jornal oficial. Atuava também como secretária de Hess nas tarefas administrativas que ele realizava para Hitler. A lealdade de Ilse tornou-se ainda mais visível após o fracassado golpe de Estado da cervejaria em 1923, quando Rudolf, junto a outros militantes, foi preso. Durante esse período, Ilse visitou regularmente seu noivo na prisão, consolidando um vínculo que se manteria inquebrantável. Em 1937, nasceu seu único filho, Wolf Rüdiger Hess. A família residia em Munique e mantinha relação frequente com outros hierarcas nazis. Enquanto Rudolf dedicava longas jornadas ao serviço de Hitler, Ilse ocupava-se da vida doméstica e da criação, sempre sob o ideário do partido. No dia 10 de maio de 1941, Rudolf Hess embarcou em um voo solo para a Escócia, pilotando um caça Messerschmitt com o objetivo de negociar uma paz separada com o Reino Unido. Após pousar nas proximidades de Glasgow, foi capturado por camponeses locais e entregue às autoridades britânicas. A ação desconcertou o regime e provocou a ira de Hitler, que o destituiu de todos os seus cargos e o qualificou como traidor. Na Alemanha, Ilse enfrentou essa nova realidade. De esposa de um hierarca passou a ser vista como a mulher de um homem desonrado pela cúpula nazista. Ainda assim, manteve a lealdade a Rudolf. Continuou a escrever-lhe sob a estrita censura britânica e sustentou sua imagem em círculos privados, defendendo que tinha agido por patriotismo. Com a queda do Terceiro Reich em 1945, Ilse foi detida por tropas americanas na Baviera. Passou por centros de internamento em Augsburgo e Nuremberg, onde foi interrogada sobre sua militância e as atividades de seu marido.
Alegou que seu papel tinha sido doméstico e social, sem participação em decisões políticas. Os relatórios aliados a classificaram como seguidora secundária, embora sempre leal ao nacional-socialismo. Durante os julgamentos de Nuremberg, Rudolf Hess compareceu como acusado principal por conspiração e crimes contra a paz. Foi condenado à prisão perpétua e enviado para a prisão de Spandau, em Berlim. Ilse, após ser submetida a um processo de desnazificação em 1948, foi classificada como Mitläuferin, ou seja, seguidora passiva. Essa categoria implicava a perda de direitos políticos e bens vinculados ao partido, mas não acarretava uma condenação prolongada. Recuperou a liberdade nesse mesmo ano e mudou-se com seu filho para a Baviera, onde levaram uma vida discreta. A partir de então, Ilse orientou seus esforços para a defesa pública de seu marido. Em 1952, publicou o livro Rudolf Hess, Ich kenne ihn, no qual o apresentava como um homem íntegro e visionário. 2 anos mais tarde, editou Rudolf Hess, Briefe aus Nürnberg, uma compilação de cartas escritas por Rudolf durante os julgamentos. Com o tempo, publicou mais volumes de correspondência e testemunhos, construindo uma narrativa destinada a mostrá-lo como prisioneiro político. O regime de detenção em Spandau permitia visitas controladas. Ilse comparecia periodicamente junto com seu filho, mantendo conversas vigiadas com Rudolf. Após 1966, quando Hess ficou como único prisioneiro em Spandau, essas visitas adquiriram ainda maior relevância. Ilse se tornou o principal vínculo do detento com o exterior e sua defensora mais constante. Em 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess morreu na prisão aos 93 anos. A versão oficial indicou que ele tinha se suicidado enforcando-se com um cabo, embora seu filho e círculos afins sustentassem teorias alternativas sobre uma possível conspiração. Ilse rejeitou a explicação oficial e manteve a ideia de que seu marido tinha sido vítima de um assassinato encoberto. Nos anos posteriores, Ilse continuou como referência em grupos neonazistas e revisionistas na Alemanha e Áustria. Colaborou com publicações de extrema-direita, assistiu a eventos privados e manteve correspondência com simpatizantes que a consideravam símbolo de lealdade inquebrantável. Morreu na Baviera em 1995, aos 95 anos, sem jamais renunciar à defesa da memória de Rudolf Hess. A Viúva do Terror, Lina Heydrich e a Herança do Holocausto. No dia 6 de dezembro de 1930, em um baile realizado em Kiel, Lina von Osten conheceu Reinhard Heydrich. Com 19 anos, já se havia filiado ao Partido Nacional Socialista e participava em organizações juvenis femininas do movimento. Provinha da pequena nobreza rural prussiana da ilha de Fehmarn, filha de um professor e de uma mãe dedicada à administração do lar. Sua infância transcorreu em um ambiente de disciplina e nacionalismo conservador. Heydrich, de 27 anos, havia sido expulso da marinha por um escândalo amoroso. Era alto, atlético e de cabelo loiro, com traços considerados arianos, embora sua figura impusesse mais pela dureza do que pela harmonia. Lina ficou impressionada com sua determinação e ambição. Poucas semanas após o encontro, ficaram noivos e no dia 26 de dezembro de 1931 casaram-se. Foi Lina quem o incentivou a aproximar-se do partido nazista. Em um período em que Heydrich estava desempregado, ela o encorajou a entrevistar-se com Heinrich Himmler, chefe das SS. Graças a essa gestão, ele obteve um cargo no recém-criado serviço de inteligência, o Sicherheitsdienst. Esse ingresso em 1931 foi decisivo para o início de uma carreira fulgurante. O casal se instalou em Berlim e logo desfrutou de privilégios materiais. Lina assumiu com orgulho seu papel de esposa de um dirigente em ascensão. Tiveram 4 filhos: Klaus, Heider, Silke e Marti. Ela cuidava da vida doméstica e mantinha vínculos com outras esposas de hierarcas nazistas. Residiam em propriedades concedidas pelo regime e faziam parte de um ambiente de privilégios reservado à elite do poder. A nomeação de Heydrich como chefe da Gestapo em 1934 e depois como responsável pelo Escritório Central de Segurança do Reich consolidou a posição da família. Lina participava de recepções e eventos oficiais, projetando-se como uma mulher leal e ambiciosa.
Embora sem papel político direto, era reconhecida como uma figura próxima ao poder, que apoiava a trajetória do marido. Em setembro de 1941, Heydrich foi designado Reichsprotektor adjunto da Boêmia e Morávia. A família se mudou para o castelo de Panenskie Brezany, uma residência confiscada de proprietários judeus nos arredores de Praga. Dali, Lina administrava a vida familiar e participava em eventos sociais, enquanto Heydrich impunha um regime de repressão que o tornou um dos homens mais temidos do Reich. Em 27 de maio de 1942, sofreu um atentado organizado por paraquedistas checos treinados na Grã-Bretanha. Uma granada lançada contra seu automóvel o feriu gravemente. Após vários dias de agonia, morreu em 4 de junho em um hospital de Praga. Seu funeral em Berlim foi um ato de Estado ao qual assistiram Hitler e a cúpula nazista. Lina, com 31 anos, ficou viúva de um dos dirigentes mais poderosos do regime. Hitler ordenou que se lhe concedessem benefícios extraordinários. Recebeu uma pensão vitalícia e propriedades em Fehmarn, além do reconhecimento oficial como viúva de herói. Seu status lhe garantiu uma vida confortável durante os últimos anos de guerra. Com a derrota alemã, foi presa pelas forças aliadas. Em 1946, compareceu perante um tribunal de desnazificação. As acusações centravam-se na sua pertença ao partido, na apropriação de bens confiscados e na sua proximidade a um dos principais responsáveis pelo Holocausto. Na ausência de provas de participação direta em crimes, foi absolvida e classificada como Mitläuferin, categoria de seguidora passiva. Recuperou parte dos seus bens e manteve a pensão estatal. Instalou-se novamente em Fehmarn, onde administrou uma pensão turística e uma fazenda. Durante as décadas de 1950 e 60, empreendeu ações judiciais contra o Estado alemão para assegurar e ampliar seus direitos. Em 1956 e 1959, obteve sentenças favoráveis que lhe permitiram receber pensões completas como viúva de funcionário. Lina nunca se distanciou da figura de seu marido. Em entrevistas, ela o defendeu como um homem disciplinado e leal à Alemanha. Em 1976, publicou suas memórias sob o título Leben mit einem Kriegsverbrecher, onde relatou sua vida matrimonial e justificou a trajetória de Heydrich, apresentando-o como servidor do Estado mais do que como executor do genocídio. Nos anos seguintes, concedeu entrevistas nas quais reiterou que seu marido tinha sido vítima de uma demonização injusta. Morreu em Fehmarn no 14 de agosto de 1985, aos 74 anos. Até o final de sua vida defendeu a memória de Heydrich e conservou os benefícios concedidos pelo Estado, tornando-se um exemplo de como a rede de apoios e privilégios do regime sobreviveu, em certos aspectos, além da derrota militar. Do luxo ao vazio, Emmy Göring após a queda do Reich. O palco era o elemento natural de Emma Johanna Henny Sonnemann. Desde sua juventude em Hamburgo, onde havia chegado ao mundo no dia 24 de março de 1893, Emmy desafiou a vontade de seu pai para seguir uma carreira artística. Carl Sonnemann, proprietário de uma fábrica de chocolate, se opunha a que sua filha se dedicasse ao teatro. Mas Emmy conseguiu se impor e, durante a República de Weimar, consolidou sua carreira como atriz. Seu estilo interpretativo era marcado pela formação clássica e logo alcançou certa notoriedade no teatro de língua alemã. Embora não tenha se tornado uma estrela do cinema falado, sua presença em palcos prestigiados lhe garantiu um lugar na vida cultural da época. Em 1932, durante um evento social em Berlim, conheceu Hermann Göring. Göring era um herói da Primeira Guerra Mundial e um dos principais líderes do Partido Nazista. Viúvo desde 1931, após a morte de sua primeira esposa Karin, mostrou-se interessado na atriz, com quem começou um relacionamento que rapidamente adquiriu caráter oficial. O casal contraiu matrimônio em 1935, em uma cerimônia com assistência de Adolf Hitler, que atuou como testemunha principal. Com o enlace, Emmy passou a ocupar um papel simbólico na hierarquia do Terceiro Reich. Dado que Hitler permanecia solteiro e evitava mostrar parceiro, foi ela quem em muitos eventos desempenhou a função de primeira-dama do Reich.
Acompanhava Göring em cerimônias oficiais, desfiles e recepções diplomáticas, aparecendo em fotografias e noticiários como exemplo da mulher alemã distinta e elegante. A sua presença no palco político foi utilizada como recurso propagandístico para dar um rosto feminino ao regime. A vida privada dos Göring desenvolveu-se num quadro de luxo desmesurado. Residindo na mansão de Karen Hall, construída em memória da primeira esposa de Göring, a família desfrutava de obras de arte confiscadas, móveis valiosos e coleções provenientes de saques em territórios ocupados. M participava na organização de recepções e banquetes onde compareciam hierarcas nazistas, diplomatas estrangeiros e personalidades culturais afins ao regime. Em 1938, nasceu sua única filha, Eda Göring. A menina foi criada em um ambiente de privilégios, rodeada de empregados domésticos e objetos de luxo. M se dedicou à sua educação nos primeiros anos, enquanto continuava a aparecer em atos oficiais. Sua carreira artística ficou relegada a um segundo plano, embora mantivesse contato com círculos teatrais berlinenses. Com a eclosão da guerra em 1939, a posição da família se manteve no topo do poder. Göring dirigia a Luftwaffe e conservava influência no governo, enquanto M se mantinha como figura visível nas cerimônias públicas. A vida em Karen Hall continuava marcada por festas, caçadas e recepções, mesmo quando a guerra avançava com resultados cada vez mais adversos para a Alemanha. A derrota do Reich em 1945 pôs fim a esse mundo. Em abril desse ano, com o avanço soviético sobre Berlim, Göring ordenou a explosão de Karen Hall para evitar que caísse intacta nas mãos inimigas. M fugiu com sua filha para o sul da Alemanha, buscando refúgio na Baviera. Em 7 de maio de 1945, foi presa por tropas americanas em Fischhorn, Áustria, e separada de Eda, que ficou sob custódia militar. Durante os interrogatórios aliados, M foi questionada sobre sua participação no regime e sobre a origem das coleções artísticas acumuladas em Karen Hall. Insistiu em que nunca tinha tido papel político e que se havia limitado a acompanhar seu esposo em atos sociais. Os investigadores, no entanto, consideraram-na beneficiária direta do saque cultural e da expoliação de propriedades judaicas. Nos processos de desnazificação posteriores, M. Göring foi classificada como culpável menor e condenada a 1 ano de prisão. Além disso, foi confiscado aproximadamente 30% dos seus bens e foi-lhe proibido exercer sua profissão como atriz durante 5 anos. Cumpriu pena em campos de internação entre 1945 e 1946 e posteriormente em prisão alemã até que foi libertada. O pós-guerra representou uma queda radical em seu nível de vida. Com o regime destruído e os bens confiscados, M mudou-se para um pequeno apartamento em Munique, onde viveu de forma modesta junto com sua filha. Tentou retomar sua carreira artística, mas a proibição inicial e o descrédito público impossibilitaram isso. Na década de 1950, tentou publicar suas memórias, mas as tentativas falharam devido à falta de interesse das editoras e à rejeição social em relação às figuras associadas ao nazismo. Apesar dessas limitações, M conseguiu se sustentar com trabalhos esporádicos e com o apoio de antigos contatos pessoais. Nunca recuperou a notoriedade que havia desfrutado nos anos 30. Durante as décadas de 1960 e 70, permaneceu em grande parte afastada da vida pública. Morreu em 8 de junho de 1973 em Munique, aos 80 anos. Seu enterro foi realizado na intimidade familiar, sem honras nem atenção pública. Sua filha Eda continuou vivendo na Baviera, reivindicando ocasionalmente a memória de seu pai, mas mantendo um perfil discreto que contrastava com a visibilidade que havia caracterizado a vida de M durante os anos do regime. Entre arames farpados, Hedwig Höss, a sombra de Auschwitz. A vila familiar erguia-se a poucos metros das cercas de arame farpado. Das suas janelas podia-se ver os barracões, as torres de vigilância e as chaminés que fumegavam constantemente. Hedwig Hensel tinha chegado a este lugar em 1940 junto com seu esposo Rudolf Höss, quando ele foi designado comandante do campo de concentração de Auschwitz. Para Hedwig, nascida em Baden-Baden, em 1908, em uma família de classe média sem vínculos notórios com a política, aquele lugar representava estabilidade e prosperidade em tempos de guerra.
Sua juventude havia transcorrido em um ambiente doméstico convencional, centrada na formação própria de mulheres de sua época. No início dos anos 20, havia conhecido Rudolf Höss, veterano da Primeira Guerra Mundial e membro em ascensão dentro do movimento nacional-socialista. O vínculo entre ambos se consolidou rapidamente e, em 1929, contraíram matrimônio. Após o casamento, Hedwig integrou-se na vida de uma família marcada pela disciplina e pela ideologia do nacionalsocialismo. Rudolf ascendia na hierarquia das SS, o que significava transferências frequentes e novas responsabilidades. Com o tempo, tiveram 5 filhos: Klaus, Heidetraut, Inge Brigitte, Annegret e Hans Rudolf. A vivenda em Auschwitz contava com serviço doméstico, provisões abundantes e um nível de vida muito superior ao que a maioria dos alemães desfrutava durante a guerra. Hedwig administrava a casa com a ajuda de mulheres prisioneiras que trabalhavam como criadas, limpando quartos e cuidando do jardim, sempre sob vigilância das SS. A proximidade entre a vida familiar e o campo de extermínio foi apontada em múltiplos testemunhos posteriores. Sobreviventes declararam ter visto Hedwig passeando a cavalo pelas proximidades, às vezes acompanhada de seus filhos. Também foi mencionada como receptora de objetos de valor e peças de vestuário provenientes dos bens confiscados dos prisioneiros. O grau de conhecimento que Hedwig tinha sobre o funcionamento do campo tem sido objeto de debate. Em suas declarações posteriores, afirmou que nunca soube com precisão o que ocorria em Auschwitz, que seu esposo lhe ocultava os detalhes e que ela se limitava a ocupar-se da casa e das crianças. No entanto, os testemunhos de sobreviventes e a proximidade física às instalações levantam questões sobre essa versão. Os odores provenientes dos crematórios, o trânsito constante de trens carregados de deportados e a visibilidade das cercas de arame eram parte da paisagem cotidiana. Várias mulheres deportadas recordaram ter trabalhado na vila, descrevendo os quartos elegantemente mobiliados e o contraste com as condições do campo. Algumas mencionaram ter visto Hedwig receber presentes e objetos que claramente não provinham de canais comerciais normais. Em janeiro de 1945, com a aproximação do Exército Vermelho, a família Höss abandonou Auschwitz e mudou-se primeiro para Ravensbrück e depois para outros pontos da Alemanha. Rudolf tentou esconder-se sob uma identidade falsa, enquanto Hedwig ficou encarregada dos filhos em um país em ruínas. Em abril, foi detida por tropas britânicas junto com parte de sua família. Durante os interrogatórios iniciais, Hedwig insistiu em que não tinha tido nenhuma participação em atividades políticas nem conhecimento dos crimes cometidos em Auschwitz. Seu relato apresentava uma dona de casa alheia aos assuntos do campo, dedicada unicamente ao cuidado da sua família. A perguntas diretas sobre as câmaras de gás ou as execuções em massa, respondeu com evasivas ou com negativas categóricas. Os investigadores, no entanto, desconfiavam dessa versão, considerando impossível que tivesse vivido nesse ambiente sem notar o que acontecia. Apesar dessas suspeitas, nunca foi formalmente acusada de crimes de guerra. Enquanto Rudolf Höss era julgado na Polônia e condenado à morte em 1947, ela foi libertada após um período de detenção. A decisão foi baseada na falta de provas documentais ou testemunhais que comprovassem participação ativa nas atividades do campo. Após sua libertação, Hedwig refez sua vida em silêncio. Instalou-se na Alemanha Ocidental com parte de seus filhos, procurando manter-se fora da atenção pública. Em entrevistas ocasionais durante o pós-guerra, manteve sempre a linha de defesa, desconhecimento do ocorrido em Auschwitz e ausência de implicação pessoal. Sua filha, Inge Brigitte, declarou anos mais tarde que a mãe mal falava do passado e que o tema era evitado dentro da família. Na década de 1950, alguns dos filhos emigraram. Inge Brigitte mudou-se para os Estados Unidos após se casar com um cidadão norte-americano, estabelecendo-se na Virgínia. Hedwig viajou em várias ocasiões para visitá-la e acabou residindo temporadas mais longas fora da Alemanha. Nesses anos, viveu um perfil discreto, sem entrevistas nem aparições públicas. A última etapa de sua vida transcorreu no anonimato. Faleceu no dia 15 de setembro de 1989, aos 81 anos, em Arlington, Virgínia, onde estava instalada junto à sua filha.
Foi enterrada sob uma lápide simples que levava unicamente a palavra Mutti, mãe, em alemão. Não se mencionou seu sobrenome de casada nem qualquer referência ao seu vínculo com Rudolf Höss. Sombras femininas, esposas e amantes no fim do nazismo. As mulheres ligadas ao Círculo Nacional Socialista não se limitaram às figuras mais visíveis. Para além de Eva Braun, Magda Goebbels ou Lina Heydrich, existiram outras esposas e amantes cuja proximidade ao poder marcou destinos atravessados por privilégios, rupturas e silêncios. Suas trajetórias oferecem um mosaico complementar que mostra como a queda do Terceiro Reich impactou em âmbitos íntimos e familiares. Gretel Braun cresceu à sombra de sua irmã Eva. Em 1944, alcançou relevância própria ao casar-se com Hermann Fegelein, oficial das Waffen-SS e colaborador próximo de Heinrich Himmler. O casamento, celebrado com pompa e com a presença de Hitler, consolidou sua posição social. No entanto, menos de um ano depois, a derrota também arrastou seu destino pessoal. Em abril de 1945, quando Berlim estava sitiada, Fegelein foi acusado de deserção e de apropriação de bens saqueados. Hitler ordenou sua execução. Gretel, grávida, tornou-se viúva com apenas 29 anos. Após o parto, nomeou sua filha Eva Bárbara em memória de sua irmã. No pós-guerra, viveu com discrição e recursos limitados, até que em 1954 contraiu matrimônio com o empresário têxtil Kurt Berlinghoff. A tragédia a alcançou novamente em 1971, quando sua filha se suicidou após a morte de sua parceira em um acidente de trânsito. Enquanto isso, Hedwig Potthast desempenhava um papel distinto. Havia ingressado como secretária pessoal de Heinrich Himmler em 1936, com apenas 24 anos. A partir de 1939, tornou-se sua amante reconhecida em privado. Com ele teve 2 filhos, nascidos em 1942 e 1944, que foram aceitos por Himmler na intimidade, embora nunca integrados à vida oficial. Potthast vivia em residências atribuídas pelas SS, enquanto Margaret Himmler permanecia na residência principal com a filha legítima, Gudrun. Após a derrota alemã, foi presa e submetida a interrogatórios em 1946. Negou o conhecimento de crimes e declarou que sua relação com Himmler era exclusivamente pessoal. Nunca foi processada. Após sua libertação, casou-se novamente e viveu de forma reservada na República Federal da Alemanha até sua morte em 1994. Henriette Hoffmann foi outra figura marcada por seu entorno familiar. Filha do fotógrafo oficial de Hitler, Heinrich Hoffmann, cresceu em proximidade ao Führer e à cúpula nazista. Em 1932, casou-se com Baldur von Schirach, líder da juventude hitlerista e posteriormente governador de Viena. Durante a década de 30, foi considerada um modelo do ideal feminino nazista, jovem, elegante e parte da elite. Mantinha trato próximo com Hitler, a quem chamava com familiaridade. Em 1943, durante um jantar em Munique, atreveu-se a criticar abertamente a deportação de judeus vienenses. Esse gesto provocou uma ruptura definitiva com Hitler. Embora não tenha sofrido sanções formais, perdeu influência no entorno nazista. Após a guerra, foi presa, encarcerada durante 4 anos e classificada na desnazificação como cúmplice do regime. Divorciou-se de Chirac após sua condenação em Nuremberg. No pós-guerra, publicou memórias nas quais relatou sua relação com Hitler com um tom ambivalente entre nostalgia e crítica. Faleceu em Munique em 1992. Käthe Dönitz encarnou a discrição entre as esposas de dirigentes. Casada com Karl Dönitz, comandante da Kriegsmarine, evitou sempre a vida pública. Quando Hitler o designou sucessor em abril de 1945, Käthe passou a ser a esposa do último chefe de Estado do Reich. Durante esses dias, permaneceu ao lado do seu marido no norte da Alemanha. Após a capitulação, Karl Dönitz foi condenado a 10 anos de prisão em Nuremberg. Käthe, sem acusações contra ela, viveu afastada em Hamburgo até a sua morte em 1962. A sua vida foi caracterizada pela ausência de declarações públicas e por um retiro completo, mesmo após a libertação do seu marido em 1956.
Anne Brandt, esposa de Rudolf Brandt, secretário pessoal de Himmler, experimentou uma das quedas mais abruptas. Seu marido foi acusado no julgamento dos médicos de ter participado na organização de experimentos médicos em campos de concentração. Em 1948, foi condenado à morte e executado. Anne, que tinha desfrutado de estabilidade material durante a guerra, ficou estigmatizada pelo sobrenome e pela lembrança dos crimes do seu marido. Não foi processada nem deixou testemunho público. Após a execução, refugiou-se no anonimato, sem descendência conhecida, e morreu provavelmente na década de 70, em circunstâncias pouco documentadas. Essas mulheres, situadas entre o privilégio e a marginalização, completam o universo feminino do regime nazista. Algumas defenderam seus maridos e mantiveram vínculos com círculos revisionistas no pós-guerra. Outras desapareceram da cena pública, ocultando seu passado em um silêncio persistente. Todas, sem exceção, ficaram marcadas por sua proximidade ao poder e pelas consequências irreversíveis de terem feito parte do ambiente íntimo do nacionalsocialismo.